Então, pessoal, como eu falei no início da aula, nessas duas próximas semanas a gente vai falar sobre o modelo de programação binário. Então, eu queria relembrar para vocês, primeiro, a estrutura de um modelo de programação. Essa estrutura vocês já sabem, né? Nós temos aqui a nossa função objetivo, nós temos as nossas restrições, e o que é que vai diferenciar um modelo de programação binária de um modelo de programação linear? Um dos pontos é que o modelo de programação linear, aquilo que nós estávamos trabalhando, as variáveis de decisão elas podem assumir quaisquer valores dentro do plano cartesiano. Eu falo muito em números quebrados, né? Então 1,2, 1,3, 0,8, 0,7. Quando a gente fala no modelo de programação binária, essas variáveis de decisão que compõem esse modelo, elas só podem assumir dois valores. Por isso se chama um modelo binário, né? Então, quando são dois valores, automaticamente o que vem na nossa cabeça é 0 ou 1. Então, por exemplo, entre esses modelos de programação binária, esse exemplo de 0 ou 1 é, por exemplo, inserir ou não inserir. A gente vai trabalhar hoje com o problema da mochila e a gente vai ver essa questão. Segundo ponto, investir ou não investir. Terceiro ponto, terceiro exemplo, utilizar ou não uma rota. Quarto ponto, produzir ou não produzir, comprar ou não comprar. Então, o modelo de programação binária, as variáveis de decisão, elas só podem assumir dois valores, só podem assumir duas alternativas. Então para esses modelos de programação, existe um método que se utiliza, que a gente aprende nas disciplinas, principalmente na de PO1 ainda, um método para resolver esses problemas, digamos assim, na mão, né? Nas pontas, no braço. Só que o software ele também nos dá a possibilidade de resolver problemas desse tipo. Então, nessa semana e na próxima semana, nós vamos trabalhar com exemplos desse tipo de modelagem. Hoje, com o problema da mochila e problema de finanças, são dois problemas mais básicos que envolvem menos variáveis de decisão. E na próxima semana, um problema do caixeiro viajante, que é um problema muito aplicado na área de logística e que envolve um pouco mais, digamos assim, variáveis, e é um pouco mais complexo do que esses problemas que nós vamos tratar hoje. Então esses problemas é só para que a gente possa ter esse entendimento básico, e na próxima semana a gente entra dentro de um entendimento de um problema um pouco mais complexo. Então, resumindo, o modelo de programação binária, quando as variáveis de decisão elas só podem assumir dois valores, 0 ou 1. Duas alternativas, fazer ou não fazer, comprar ou não comprar, produzir ou não produzir, pegar ou não a rota. Então são apenas duas alternativas que as minhas variáveis de decisão podem assumir. Alguma dúvida, pessoal, nessa introduçãozinha básica sobre o modelo de programação? Eu pediria até que vocês falassem para que eu possa ajustar meu som, que eu estou com um probleminha aqui com o som. Por enquanto tá tranquilo. Só pediria para falar de novo. Pode repetir a mesma coisa, só para eu ajustar aqui. Por enquanto tá tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Então, pessoal, como eu falei para vocês, essa daqui é uma disciplina mais prática, né? E a gente não está trabalhando com, digamos assim, um método de resolução que a gente aprende na base para só depois aplicar o software. A gente está aqui nessa disciplina, a gente está trabalhando diretamente com o software, né? Então, para essa aula de hoje, são dois problemas. Quais são esses problemas? O problema clássico dentro da pesquisa operacional, que é o problema da mochila, e é até um problema relativamente simples. E do que trata esse problema, né? Esse é um problema chamado de Knapsack Problem. Então, nesse problema da mochila, busca-se determinar, dentre um conjunto de objetos, quais deles devem ser carregados. Para isso, é levado em consideração a utilidade e o peso de cada objeto.
Ou seja, pessoal, eu tenho, por exemplo, em cima da minha mesa, vários objetos. E cada um desses objetos, eles possuem um peso e possuem uma importância. Então eu não consigo carregar todos esses objetos dentro da minha bolsa para ir para o meu trabalho, para fazer uma excursão ou para fazer uma viagem. Então eu preciso selecionar entre as opções que eu tenho disponíveis a quantidade máxima de objetos que eu possa levar, maximizando a utilidade da minha bolsa. Ou seja, a minha bolsa vai ter uma capacidade e eu preciso escolher o número máximo de objetos que eu posso levar sendo compatível com essa capacidade. Então, em linhas gerais, o problema se trata disso. Então, cada objeto J possui um valor de utilidade e um peso J. O peso máximo que pode ser carregado na mochila é o C máximo. O objetivo é, portanto, determinar quais objetos devem ser carregados na mochila de forma a maximizar a sua totalidade total, sujeito à restrição de que a capacidade da mochila não pode ser ultrapassada. Então, isso que eu trouxe para vocês, digamos assim, é o modelo básico do problema da mochila, o problema genérico. O que eu vou apresentar para vocês agora digamos assim, é um problema já com os valores, com os números dentro de uma situação. Então vamos lá. Um alpinista deseja escolher quais objetos carregar na mochila a fim de maximizar a sua utilidade. Ou seja, um alpinista vai fazer vai escalar uma montanha, vai subir o Everest, e ele precisa levar uma série de itens, né? Só que essa mochila que ele possui, ela possui uma determinada capacidade. E ele precisa escolher esses itens de forma que ele tenha, que ele leve os itens mais importantes, respeitando a capacidade dessa mochila. Então, para cada possível objeto, o alpinista atribui uma nota em função da sua utilidade. Então, se eu tenho objetos que são mais importantes, eu vou atribuir uma nota maior. Se eu tenho objetos que não são tão importantes, eu vou atribuir uma nota menor. O peso de cada objeto também está ilustrado na mesma tabela, a tabela posterior. O peso máximo que o alpinista pode carregar é de 5 kg. Então, pessoal, esses são os itens que o alpinista ele tem à sua disposição, todos esses objetos, e ele precisa escolher quais objetos ele deve levar de forma a maximizar a utilidade dessa mochila, ou seja, de modo que ele leve os objetos que são mais importantes. Então, quais são esses objetos? Barra de cereal, casaco, tênis, celular, água, protetor solar, protetor labial, garrafa de oxigênio e máquina fotográfica. Então, para cada um desses objetos, eles têm uma importância, eles têm um valor significativo para aquela expedição que ele está fazendo. Então, por exemplo, as garrafas de oxigênio, para um alpinista na expedição que ele vai fazer, ele atribuiu o peso 10. A água, ele atribuiu o peso 9. O casaco, ele atribuiu o peso 7. Então, esses itens podem ser considerados os mais importantes para a atividade que ele vai fazer. E para cada um desses objetos, eles têm um peso físico, né? O quanto eles pesam realmente. 200 gramas, 400 gramas, 400 gramas o tênis, 100 gramas o celular, 1000 gramas a água, 200 gramas o protetor celular, 30 gramas o protetor labial, 3.000 gramas as garrafas de oxigênio, 500 gramas a máquina fotográfica. Então, o objetivo desse problema é maximizar essa utilidade da mochila, ou seja, identificar o que ele deve levar ou não para essa viagem. Então, como nós temos um modelo de programação binária, a pergunta que vai se fazer é a seguinte: para cada variável de decisão, essa barra de cereal eu devo levar ou não? O casaco eu devo levar ou não?
o tênis eu devo levar ou não? Cada pergunta dessa deve ser feita para cada um desses objetos. Então, quais são as variáveis de decisão de um modelo de programação binária? Então, como eu reiterei para vocês, né, anteriormente, vai ser sempre 0 ou 1 ou 2. Se o objeto vai ser levado ou não, se vai ser comprado ou não, se vai ser fabricado ou não. Então, as variáveis de decisão desse problema a gente chama de XJ. 1, se o objeto já está na mochila, ou seja, deve ser levado. 0, caso contrário. Ah, professor, o que é que corresponde a esse J? J igual a 1, barra de cereal. J igual a 2, casaco. J igual a 3, tênis. J igual a 4, celular. J igual a 5, água. J igual a 6, protetor solar. J igual a 7, protetor labial. J igual a 8, garrafas de oxigênio. J igual a 9, máquina fotográfica. Então, são todos os objetos que eu preciso saber se eu devo levar ou não dentro dessa mochila. Então, o nosso modelo de programação, pessoal, é um modelo relativamente simples para esse problema da mochila, em que nossa função objetivo vai ser 6x1 mais 7x2 mais 3x3 mais 2x4 mais 9x5 mais 5x6 mais 2x7 mais 10x8 mais 6x9. x1, x2, x3 são as variáveis de decisão que eu apresentei anteriormente para vocês, referente a cada um dos objetos, e 6, 7, 3, que são as constantes que acompanham as variáveis de decisão, são aqueles pesos que o alpinista deu para cada um dos itens. Quando eu falo em peso que ele deu, a importância que ele deu para cada um daqueles itens. Então, só voltando aqui, esses valores que acompanham as variáveis de decisão são justamente 6, 7, 3, 2, 9, 5. E as restrições desse problema, nós só vamos ter uma em que 200x1 mais 400x2 mais 400x3 mais 100x4 mais 1000x5 mais 200x6 mais 30x7 mais 3000x8 mais 500x9 tem que ser menor ou igual a 500. Menor ou igual a 5.000. De onde foi que surgiu 5.000? 5.000 é a capacidade máxima que a mochila suporta. E o peso de cada um desses itens em gramas está presente aqui nessa tabela. Então, esse, pessoal, é o nosso modelo de programação binária, relativamente simples em comparação aos modelos de programação linear que a gente trabalhou, por exemplo, na nossa penúltima aula. Então, esse aqui é um problema mais simples que a gente vai tentando ir aumentando a dificuldade pouco a pouco para que esse entendimento possa ficar bem claro para vocês. Pergunta: ficou claro o entendimento do problema? Ficou claro do que se trata o problema da mochila? Ficou claro como foi estruturado esse modelo de programação? Tranquilo para todo mundo? Tranquilo, professor. Beleza, então. Então, consegui visualizar quem foi que falou, mas a gente vai seguindo. Então, com a base que a gente já tem de programação linear, já fica muito mais fácil da gente ter esse entendimento, né? Então, quando a gente vem para a programação binária, o que muda é só os valores que são assumidos pelas variáveis de decisão. Então, fica mais tranquilo esse entendimento. Só que, quando a gente compara esse modelo de programação binária com o modelo de programação linear, para introduzir a sintaxe no software, vai ter uma pequena diferença. Então, que diferença é essa? Lá na primeira aula, que a gente falou rapidamente sobre as regras, eu trouxe para vocês a regra de número 11. Então, o que é que essa regra fala? Quando a modelagem for uma programação inteira de números binários, 0 ou 1,
deve-se utilizar a função int. Ou seja, a gente está diante de um modelo de programação binária. E onde esse int deve ser inserido? Nós precisamos relembrar que o terceiro elemento, ainda lá da primeira aula, que eu sempre trago nas sintaxes do software, o terceiro elemento é a expressão end, que indica que o modelo foi finalizado. Mas quando nós temos uma variável de decisão que ela é do tipo binária, ao final desse end, no caso após esse end, nós precisamos especificar que essa variável ela é do tipo binária. E como nós fazemos essa especificação? Utilizando a função int. Então nós podemos fazer dessa forma int e dizer o número, o nome da variável, por exemplo, xab, ou se todas as variáveis dentro do meu modelo de programação forem todas do tipo binária, eu posso colocar mais uma vez a referência int, de que ela é binária, e inserir aqui um número. Que número seria esse? O número referente a todas as variáveis de decisão. Então, se eu tiver 9 variáveis de decisão do tipo binária, eu não preciso estar colocando uma por uma int e o nome da variável. Eu posso simplesmente colocar int e o número de variáveis de decisão que eu possuo no meu modelo. Então, para a gente poder entender essa regra, eu trouxe aqui a sintaxe no software, né? Então, essa primeira parte aqui, vocês já sabem. Comentário, eu inseri aqui, ó, os parâmetros do modelo. CJ é a utilidade do peso J, que é, por exemplo, garrafa de oxigênio tem um peso 10. Peso J é o peso do objeto em gramas. Cmax, a capacidade máxima da mochila, o peso máximo que ela suporta. Então, lembrando, quando a gente tem exclamação, tudo que aparece em seguida são os comentários. Aparece aqui agora em seguida as minhas variáveis de decisão, apenas os comentários. XJ, 1 se o objeto J está na mochila, 0 se o objeto J não está na mochila. Fiz aqui mais uma especificação para que não gerasse nenhuma dúvida. Quem é J? J igual a 1, barra de cereal igual a 2, casaco e assim sucessivamente. Então nós colocamos aqui mais uma vez o comentário, dizemos que vamos apresentar a função objetivo, inserimos aqui, ó, o nosso primeiro elemento, maximizar, e a nossa função objetivo, nossas restrições, comentário para restrições, nosso segundo elemento, o ST, sujeito a, nossa única restrição do problema, ao final do problema, nosso terceiro elemento, que é o end, e ao final do end, aquela regra que eu tinha especificado para vocês, que nós precisamos indicar nesse modelo de programação binária que as minhas variáveis de decisão são desse tipo, são binárias. E eu posso especificar de duas maneiras. Para esse problema aqui, ó, todas as minhas variáveis, elas eram binárias. Então, como são 9 variáveis, eu apenas especifiquei int 9. Ou eu poderia especificar da outra forma aqui, ó, colocando int x1, int x2, int x3 e assim sucessivamente. Alguém levantou a mão aqui. Alguém está com alguma dúvida? Professor, Pode falar. José Marcos, com relação a essa questão da binária e da linear, assim, pelo menos o que eu entendi, não sei se está correto, é que no caso ele vai entender que aquele item está ou não, eu não tenho como quebrar os valores, né? Porque se ele fosse linear, eu poderia botar, tipo, 500 só do X5, que é o oxigênio, mas como ele é linear, tipo, se eu colocar, ele já vai consumir 1000 gramas da minha capacidade total, né? Só cortou um pouquinho, Marcos. Tem como tu repetir só a parte final, por exemplo, da parte do oxigênio? Ah, tá. É porque o que eu entendi é que se fosse linear, ele tentaria colocar uma quantidade específica de cada um
para que fosse maximizado. Porém, aquele item ele já tem um peso específico, eu não posso quebrar ele na metade. Tipo, o oxigênio eu não posso colocar 500. Aí quando eu defino como binário, ele entende que tem que ser aquele item inteiro, né? Tipo, por exemplo, se eu colocar o X5, que é o oxigênio, ele já vai consumir 1.000 gramas da minha capacidade total. É exatamente. É porque assim, dessa forma o raciocínio que você explanou agora pra gente, quando a gente está trabalhando com binária, é porque ele precisa pegar o item inteiro. Para esse caso aqui, né? Que a gente está trabalhando de colocar ou não na mochila. Então, a questão ela se restringe justamente a isso: levar ou não aquele objeto. Então, se fosse um modelo, digamos assim, de programação linear, deixa eu só ver se eu conseguir entender para essa associação com o modelo de programação linear. Porque a gente sabe que o modelo de programação linear, ele pode assumir quaisquer valores. Talvez para adaptar esse problema de programação linear, o que a gente precisaria trabalhar era mais com relação a esse peso, como por exemplo você falou, o peso de 1.000 gramas do oxigênio. O modelo de programação linear, o que ele talvez ele desse para a gente era, como você falou, uma adaptação, ou seja, não precisaria levar 1.000, por exemplo, 1.000 gramas do cilindro de oxigênio. Você teria que levar 300 gramas, 350, 470. Então, quando a gente está trabalhando com o modelo de programação binária, é aquela coisa, sim ou não, vai ou não vai. Ele não faz digamos assim, essa quebra nos valores que são assumidos. Eu não sei se eu consegui te responder. Se deu para ficar claro. Certo? É porque esse daqui já é um problema mais tranquilo, né? Porque, por exemplo, quando a gente pega um problema de logística, de, por exemplo, visitar subestação, a gente desenvolveu um modelo de programação faz tempo já, porque aqui não, no caso lá na Paraíba, na minha cidade de João Pessoa, quem fazia o controle digamos assim, quem gerenciava a questão da energia elétrica era uma empresa que se chama Energisa, né? Então lá tinha uma amiga minha que ela trabalhava na equipe de manutenção e ela coordenava as rotas que as equipes de manutenção elas precisariam fazer durante um dia, durante uma semana. Então elas tinham uma série de rotas já previamente estabelecidos. Então a gente desenvolveu um modelo levando em consideração a distância e levando em consideração o custo do combustível. A gente fez esse cálculo para identificar quais subestações aquela equipe de manutenção ela devia visitar primeiro. Então, por exemplo, se tinham 5 subestações, precisava se escolher qual era a sequência daquela rota. Então, como era feita essa sequência? Por exemplo, no meu polo 1, no meu ponto 1, eu devia fazer essa visita primeiro ou não? Então, eu devo passar por esse polo na minha posição 1 ou não? Não, porque tem outro polo que é mais próximo da sede e a gente minimiza os custos. Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que o que o modelo de programação binário ele vai dar para a gente é apenas faz ou não faz, leva ou não leva, visita aquele polo ou não. São coisas mais, digamos assim, mais objetivas, certo? Só complementando em cima do paralelo que o Marcos trouxe para a gente. Então esse é o nosso modelo de programação para esse caso do problema da mochila. Então a gente roda, pessoal, o software, o relatório de resolução é absolutamente o mesmo, só que alguns aspectos a gente não pode ter as mesmas interpretações que para o modelo de programação linear. Vou chegar em que aspectos são esses.
Então, o primeiro ponto que eu queria destacar, quando esse resultado aqui às vezes aparece na nossa tela. Então, isso aqui é um resultado do software, é um problema da heurística do software, que ele acaba encontrando uma solução ótima, mas ele roda novamente e corrige essa solução. Então, eu coloquei esse asterisco para que vocês não se atentassem a essa primeira parte das informações que são geradas. O que nós precisamos concentrar é no relatório de resolução que a gente já conhece, nas informações que a gente já conhece. Primeiro, o valor da função objetivo, o valor que foi identificado para cada uma das variáveis, o custo reduzido, a folga, o excesso e o dual price. Com relação ao custo reduzido e o dual price, a gente vai ter uma pequena diferença em comparação com o modelo de programação linear. Então, os dois primeiros resultados, pessoal. Primeiro ponto, o valor da minha função objetivo foi igual a 41, ou seja, 41 foi a utilidade máxima que eu consegui obter. Ah, professor, eu não entendi que utilidade máxima é essa. Por que utilidade? Porque aqui, ó, para cada um dos objetos, eu falei em peso, né? Peso é porque eu utilizo o termo peso porque quando a gente dá uma importância maior para determinada situação, a gente dá um peso maior. Mas o nome que ele utilizou até para diferenciar do peso em gramas foi utilidade. Então, garrafa de oxigênio tem utilidade, cada um desses itens tinha utilidade. Então, quando eu falo que 41 foi a minha utilidade máxima, 41 foi a combinação que eu consegui ter desses objetos que fez com que o máximo que eu tivesse para aquela mochila fosse uma utilidade de 41. Ah, professor, eu não entendi muito bem essa questão do valor da função objetivo dentro do modelo de programação binária. Vou voltar àquele problema das rotas que eu falei anteriormente para vocês. Então, o modelo de programação ia indicar quais rotas eu deveria visitar ou não. Visitar a rota 1, visitar a rota 2 não, visitar a rota 3 sim. Então ele ia dar essas rotas que eu precisaria visitar. O valor da minha função objetivo é o mesmo pensamento do modelo de programação. Ele vai trazer para a gente o valor máximo ou o valor mínimo que eu obtive a partir da combinação daquele problema. Para esse caso aqui, é um problema de utilidade máxima. O quanto eu posso ter, o quão máximo eu posso ter entre todas as utilidades que eu possuo, que eu especifiquei para aqueles itens. Então, um objeto possui utilidade, outro objeto possui outra utilidade. Qual a combinação que eu preciso ter entre esses objetos para que eu possa ter a minha utilidade máxima, para que eu possa levar os meus itens mais importantes e ter a minha utilidade máxima. E como esse valor da função objetiva é gerado, vocês também já sabem, a partir do momento que a gente substitui os valores das variáveis de decisão, os valores encontrados para as variáveis de decisão na minha função objetivo. Só o que vai aparecer para a gente agora é 1 ou 0, porque é um problema, como eu reitero sempre, é um modelo de programação binária. Então, por exemplo, para x1 o valor foi 1. Então, quem é x1? A gente volta aqui e vê que meu x1 é a minha barra de cereal. Então, a barra de cereal deve ser levada. Quem é o meu x2? Meu x2 está aqui, ó. Meu x2 é o meu casaco. Então, meu casaco deve ser levado. x3 igual a 0. Opa! Se for igual a 0, não deve ser levado. Quem é x3? A gente volta aqui e vê que x3 é o tênis. Então, para x4, D1 deve ser levado. x5, D1 deve ser levado. x6 igual a 1 deve ser levado. x7 igual a 1 deve ser levado. x8 igual a 1 deve ser levado. x9 igual a 0 não deve ser levado. Então, a combinação desses itens que eu devo levar são todos menos x3 e x9, que são exatamente x3
meu tênis e X9, a minha máquina fotográfica, são os itens que eu não devo levar. Então a combinação de todos os outros itens faz com que eu tenha a utilidade máxima de 41. Esse foi o valor máximo que eu consegui obter a partir das utilidades dos itens. Pergunta: ficou claro esse entendimento inicial? Principalmente do valor, né? Porque foi 1 ou 0. Nesse caso aí, os valores só vai ser 1 e 0 mesmo, né? Exatamente. Ou 1 ou 0. A gente, quando estava falando do modelo de programação linear, a gente tinha outra interpretação, né? Fazia parte da solução ótima ou não fazia. E a gente se apegava muito nisso, né? Quando fazia parte da solução ótima, porque possuía valores maiores que 0. Nesse caso, é bom que a gente tenha uma interpretação diferente, né? Então, é como, eu não sei quem foi que falou, mas vai ser sempre 0 ou 1. 0, não devo fazer, não devo levar, não devo comprar, não devo investir. 1, devo fazer, devo levar, devo comprar, devo investir. Então vão ser sempre esses dois resultados. A gente vem agora, pessoal, para o custo reduzido. Então, se vocês pararem para analisar o custo reduzido, todos os valores foram negativos. E além de todos os valores serem negativos, eles forem exatamente iguais aos valores das constantes das variáveis de decisão. Ou seja, para o modelo de programação binária, o custo reduzido não é uma informação importante para a gente. Ele não traz nenhuma informação para o nosso modelo, para o nosso problema. Diferente do modelo de programação linear. O modelo de programação linear ele já trazia informação. Para o modelo de programação binária, ele não traz informação nenhuma para a gente. Certo? Resultado 4. Folga ou excesso. Como nós temos a restrição de menor ou igual, nós temos uma folga. Essa folga foi de 70. Então indica que a capacidade da mochila inutilizada foi de 70 gramas. Então a folga ou excesso é uma informação que é importante para a gente, porque ela vai indicar o quanto daquela restrição está sendo utilizada ou não. Para esse caso ficou uma pequena folguinha de 70 gramas. E o quinto resultado, pessoal, é o dual price, que assim como o custo reduzido, não vai trazer nenhuma informação para a gente nesse modelo de programação binária. Então, os resultados que são importantes para a gente dentro de um modelo de programação binária são o valor da função objetivo, os valores das variáveis de decisão e a folga ou o excesso da minha restrição. Beleza? Então, assim, qual é a síntese do resultado que nós encontramos para esse problema? O alpinista deve levar a barra de cereal, o casaco, o celular, a água, o protetor solar, o protetor labial e garrafas de oxigênio. Não deve levar tênis e máquina fotográfica. A utilidade máxima da bolsa encontrada foi de 41, com base no peso que foi identificado pelo alpinista para cada um dos objetos, e o espaço da bolsa inutilizado, que é a folga ou excesso, foi de 70 gramas. E assim a gente encerra esse nosso primeiro exemplo. O que eu vou abrir para vocês mais uma vez é perguntas. Se o entendimento acerca do modelo de programação binária ficou claro, e se ficou claro, quais são as informações agora que são importantes para a gente no relatório de resolução gerado pelo software. Dê esse feedback aí para a gente partir para o nosso segundo exemplo. Uma coisa que eu achei muito interessante é o quanto ele é um relatório quantitativo, né? Ele não analisa de forma qualitativa, porque quando a gente tem um exemplo à primeira vista e a gente vê que a máquina fotográfica está no meio das opções,
A gente não pensa em descartar a máquina fotográfica, né? Porque o cara vai para uma excursão, para um alpinismo e não vai levar a máquina fotográfica. Aí, quando chega na análise quantitativa, acabou que decidiu, né, pelo programa que ele não deve levar. Exatamente. O que o programa trabalha, eu não falo nem um programa, né? O software em si, eu falo do modelo de programação. O modelo de programação ele é todo alicerçado num aspecto quantitativo, certo? Mas muitas das coisas que a gente atribui quando a gente está estruturando um modelo de programação envolve o aspecto qualitativo. Por que envolve o aspecto qualitativo? Porque para que esse problema fosse resolvido, o alpinista ele precisou determinar um peso para cada um dos objetos, né? Então, essa utilidade aqui que ele especificou, aqui é que entra o aspecto qualitativo. Então, esse paralelo que eu não lembro quem foi que falou, eu não consigo visualizar, esse aspecto qualitativo, ele entra quando você está estruturando o modelo. Quando você roda o modelo, ele só vai estar analisando os resultados. Então, a gente observa aqui, por exemplo, que o peso que ele deu para o tênis e para a máquina fotográfica, né? Vamos ver. O peso qualitativo que ele deu para o tênis foi 3. Ou seja, é um peso relativamente baixo. Quando a gente olha a máquina fotográfica, tem um peso 10, tem um peso 6. Ah, professor, mas esse peso, assim, é um peso mais alto comparado, por exemplo, ao celular. Mas o modelo, ele leva em consideração uma outra questão. No aspecto físico, no peso físico, quanto pesa a máquina fotográfica? A máquina fotográfica pesa 500 gramas, quase 1 quilo. Então, por mais que ela tenha um peso 6, será que eu levar para o alpinismo um produto que pesa 500 gramas é viável? É legal? Então, o software, o modelo, ele analisa esse aspecto quantitativo, né? Da utilidade que foi especificada pelo ser humano a partir do aspecto qualitativo e principalmente, né, o peso desse produto, então desse objeto. Então, se é um objeto pesado, mesmo que ele tenha uma utilidade média ou mais alta, será que vale a pena levar? Talvez não. Mas se é um objeto, por exemplo, a água tem um peso de 1000 gramas. Se tem um peso de 1000 gramas, será que vale a pena levar? Vale, porque a utilidade dela para essa atividade ela é muito alta. Então, é importante que ela esteja. Então, o software ele analisa puramente o aspecto quantitativo para esse problema, né? Falando desse problema agora dos números, ele vai analisar o peso e a utilidade, aspecto quantitativo. Só que a utilidade que foi atribuída para cada um dos objetos vai para o aspecto qualitativo, entendeu? Então, o aspecto qualitativo ele entra antes, mas foi muito bom esse apontamento para que a gente pudesse fazer essa discussão. Não sei se alguém levantou a mão aí? Ou foi impressão? Professor, Pode falar. é a Vanessa. É só porque eu perdi a parte do final, que eu Certo, tive que abrir o portão aqui de casa. tudo bem. E aí eu não entendi por que tipo assim, ele levando todos esses objetos que o sistema decidiu que ele tem que levar, não vai ultrapassar os 5 quilos que poderia ser posto na mochila. Eu não entendi essa parte. Vai não. Justamente, os objetos, eles possuem um peso e uma utilidade. E a minha mochila, ela possui uma carga máxima de 5 quilos, certo? Então, a combinação de objetos que é gerada para que ele deva levar nessa mochila tem que respeitar, primeiro, a capacidade da mochila. Então, se ele está levando todos esses objetos aqui, esses objetos estão respeitando a capacidade da mochila e ainda está sobrando 70 gramas, certo? Então ele está utilizando 4.930 quilos da capacidade da mochila. Aí a outra pergunta, professor, como é que ele encontra essa melhor combinação? Foi em cima do raciocínio anterior. Porque o software, o modelo de programação,
ele faz a combinação levando em consideração a utilidade do objeto, que foi especificada pelo alpinista, e o peso desses itens. Então, se for um objeto muito pesado e que tem uma utilidade baixa, que é o caso, por exemplo, do tênis, não vale a pena levar. Ou se é o caso da máquina fotográfica, que tem uma utilidade média, mas ela também é muito pesada, então também não vale a pena levar. Mas todos esses itens aqui que estão sendo indicados... Professor, Pode falar. mas olha, Oi. só o oxigênio e a água já dá 4 quilos. Então vamos somar aqui. Deixa eu só anotar aqui. Ó. Eu tô confusa, Barra de cereal. porque pelas minhas contas... Vamos ver aqui. Casaco. Deixa eu só anotar aqui para poder olhar o peso no outro celular. Água. Protetor solar. Protetor labial. E oxigênio. Então vamos ver lá o peso de cada um. E primeiro deixa eu ver se eu coloquei aqui. A capacidade da mochila, 5.000, tá beleza. 5 kg. Agora vamos ver o peso de cada um desses itens, né? Deixa eu ver aqui. Barra de cereal, 200 gramas. Certo? Casaco, 400. Celular, 100. Água, 1.000. Protetor solar, 200. Garrafa de oxigênio, 3.000. Tá faltando uma. Protetor labial, 30. Então vamos somar aqui. Garrafa de oxigênio com a água, 4.000. Certo? Mais o casaco, 4.400. Mais a barra de cereal, 4.600. Mais o celular, 4.700. Mais o protetor solar, 4.900. Mais o protetor labial, 4.930. Aqui deu certo. Fica 4.930 o peso desses objetos, que é menor que 5.000. Então por isso que a folga aqui, ó, Ah, tá. Não, professor, é porque foi eu de tava 70 gramas. botando o valor do tênis. Não, tá, Ah, entendi. entendeu? Certo. Tranquilo? Agora eu entendi. Obrigada. Nada. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Se acontecer alguma eventualidade, precisou sair, precisou pegar água, acontece, vocês podem perguntar que a gente tenta explicar novamente. Tranquilo, pessoal? Quanto a esse problema? Ficou claro para todo mundo? Acho que sim, né? Tá ok, professor. Obrigada. Nada. Então vamos para o nosso segundo exemplo. É um problema de investimento. Então a gente primeiro trabalhou com o problema da mochila. A gente agora vai trabalhar com o problema de investimento. A empresa Investilila está considerando 5 projetos para investimento. Cada projeto possui um valor presente líquido e requer investimentos no ano presente e nos 2 anos seguintes. Além disso, para cada ano há um limite de investimento disponível. A empresa quer decidir quais projetos investir de forma a maximizar o VPL total. Então, eu não sei se vocês já pagaram engenharia econômica, né? Mas o VPL é um método de avaliação de investimento e que a gente traz todo o fluxo de caixa para a data zero, trabalhando com a taxa mínima de atratividade para poder avaliar a viabilidade daquele negócio. Então, para esse caso aqui, nós temos 5 projetos. Projeto 1, projeto 2, projeto 3, projeto 4 e projeto 5. Cada um desses projetos, eles têm um VPL. O VPL do meu projeto 1 é de 22 milhões. O VPL do meu projeto 2 é de 17 milhões. Do meu projeto 3, 16 milhões. Do meu projeto 4, 14 milhões. Do meu projeto 5, 20 milhões. O que é que eu preciso saber? Que para obter cada um desses VPLs,
eu preciso fazer um investimento na data zero, no momento inicial, após 1 ano e após 2 anos. Então, para o meu projeto 1, eu preciso investir 5 milhões na data zero, 4 milhões no ano 1 e 6 milhões no ano 2. Para o meu projeto 2, 4 milhões na data zero, 3 milhões no ano 1, 3 milhões no ano 2. Para o meu projeto 3, 3 milhões no ano 0, 2 milhões no ano 1, 1 milhão no ano 2. Para o meu projeto 4, 4 milhões na data 0, 1 milhão no meu ano 1, 2 milhões no meu ano 2. Para o meu projeto 5, 5 milhões na data 0, 3 milhões no meu ano 1, 6 milhões no meu ano 2. Só que em cada um desses momentos, porque no ano 0 é a data 0, né? É quando o projeto, o empreendimento, ele vai se iniciar. Então, no momento que eu estou iniciando meu projeto, na minha data 0, eu tenho 12 milhões disponíveis. Ou seja, o máximo que eu posso gastar nesse período são 12 milhões. No meu ano 1, 10 milhões. No meu ano 2, 12 milhões. Então eu preciso escolher os projetos que eu devo investir de maneira que maximize o meu VPL, mas que também respeite os orçamentos que eu tenho disponíveis na minha data 0, no meu ano 1, no meu ano 2. Então, quais vão ser as minhas variáveis de decisão nesse modelo? XJ, 1, se o projeto vai ser escolhido, 0, caso contrário. Então, o índice J corresponde J igual a 1, projeto 1, J igual a 2, projeto 2, J igual a 3, projeto 3, J igual a 4, projeto 4, J igual a 5, projeto 5. Antes de apresentar o modelo, pessoal, eu queria saber se o entendimento desse exemplo ficou claro para vocês. Antes de apresentar o modelo de programação, qual é o objetivo desse exemplo, né? Dessa análise que a gente vai fazer agora? Eu queria saber se ficou claro para vocês. Podem falar por áudio ou pelo chat, para a gente dar sequência. Beleza, a Andresa deu retorno, o Jackson deu retorno também, o Israel também, então vamos seguir. Então o Reino também, um problema bem simples que a gente precisa saber em quais projetos eu devo investir ou não, Diana também, de maneira que eu maximize o meu VPL, levando em consideração os recursos que eu tenho disponíveis para investir em cada um desses períodos. Então esse é o meu modelo de programação, e já em comparação àquele modelo anterior apresenta 2 variáveis a mais, então a gente já caminha um pouco mais nesse sentido. Então nossa função objetivo, 22x1 mais 17x2 mais 16x3 mais 14x4 mais 20x5. Ah, professor, de onde foi que o senhor tirou esses valores? Esses valores são os VPLs de cada um dos projetos. Para o meu projeto 1, 22, projeto 2, 17 e assim sucessivamente. Quais são as restrições? Eu tenho 3 restrições. Essas restrições são referentes aos recursos que eu tenho disponíveis. Então, 5x1 mais 4x2 mais 3x3 mais 4x4 mais 5x2 tem que ser menor ou igual que 12. Lembrando que 12 milhões é a capacidade de recursos que eu tenho disponíveis no meu ano 0. Ou seja, a soma dos meus investimentos no meu ano 0 tem que ser menor ou igual que 12. Para o meu ano 1, a soma dos meus investimentos tem que ser menor ou igual que 10 milhões, que é a capacidade de recursos que eu tenho disponível. E para o meu ano 2, a soma dos meus recursos necessários para investir em cada um dos projetos tem que ser menor ou igual que a capacidade financeira que eu tenho disponível nesse período, que é de 12 milhões. Então a gente insere a sintaxe no software, né, e gera o nosso relatório de resolução. Então, qual é o nosso relatório de resolução? Primeiro, o valor da minha função objetivo foi 55. Ou seja, 55 milhões é o VPL máximo que eu consegui obter.
E como é que foi que eu consegui esse VPL máximo? A gente analisa o valor, os valores. Para x1 foi igual a 1, para x2 foi igual a 1, para x3 foi igual a 1. Ou seja, eu devo investir nos meus projetos 1, 2 e 3. Meu projeto 4, x4 e x5, eles foram iguais a 0. Então, se eles forem iguais a 0, eles não devem ser investidos. Deixa eu só alterar aqui. Eu botei levado, pensando em outro problema. Depois eu faço essa correção. Então, não deve ser investido. Então, quais são os projetos que eu preciso investir? Que se recomenda investir para maximizar o meu VPL? X1, X2 e X3, que são, respectivamente, os meus projetos 1, 2 e 3. Relembro para vocês quais são os resultados que a gente precisa analisar dentro do relatório de resolução. Valor da função objetivo, resultado 1, valor, que é o meu resultado 2, e o meu resultado 3, que é a folga ou excesso. Como nós temos restrições de menor a igual, nós vamos ter folga. Então, para o meu ano 0, investimento no ano 0, a minha folga foi 0. Ou seja, todo o recurso está sendo utilizado. Ou seja, eu estou utilizando todo o meu recurso financeiro que eu tinha disponível. Para o meu ano 1, a minha folga foi de 1. Ou seja, 1 milhão dos recursos que eu tenho disponíveis não estão sendo utilizados. Para o meu ano 2, a folga foi igual a 2, ou seja, 2 milhões dos recursos que eu tenho disponíveis não estão sendo utilizados. E qual é o resultado que a gente chega? Que deve ser investido no projeto 1, projeto 2 e projeto 3, que não deve ser investido no projeto 4 e no projeto 5, e ao investir nos projetos 1, 2 e 3, eu vou obter um VPL máximo de 55 milhões. Para esses investimentos, no meu ano 0, eu vou precisar utilizar todos os meus recursos. No meu ano 1, eu não vou precisar utilizar 1 milhão do que eu tinha disponível para investir. E no meu ano 2, eu não vou precisar utilizar 2 milhões do que eu tinha disponíveis para investir. Então a gente, quando olha para esse problema, a princípio a gente pensa que é um problema fácil, um problema tranquilo. Mas quando a gente consegue encontrar a solução ótima, a gente acaba aqui, ó, nesses dois resultados aqui abaixo, economizando 3 milhões, e além de economizar 3 milhões, a gente consegue obter o nosso VPL máximo, se a gente fosse escolher os projetos sem utilizar, digamos assim, um método quantitativo, ou para tomar como base para escolher os melhores projetos, projetos que vão maximizar a minha lucratividade. Pergunta: primeiro, ficou claro o entendimento desse problema? Segundo, alguém tem algum apontamento, alguma dúvida, alguma sugestão com relação a esse problema? Algum ponto a acrescentar? Podem ficar à vontade. Jackson aqui já deu retorno. Tranquilo para todo mundo, pessoal? Então, são dois problemas. Porque é aquela situação, né? Quando a gente olha só o software, a gente como é tranquilo, mas é como já falei para vocês em outras aulas, né? A dificuldade que existe dentro da estruturação dos modelos de programação, seja o modelo de programação linear ou modelo de programação binária, é a gente conseguir estruturar isso daqui, ó, esse modelo de programação. Porque se a gente consegue estruturar esse modelo de programação, quando a gente utiliza um software, utiliza qualquer recurso tecnológico, a gente consegue chegar no resultado facilmente, mais tranquilamente. Então, pessoal, para a aula de hoje, são 8, deixa eu olhar aqui que horas são.
8 e 5. O que eu tinha para vocês na aula de hoje são esses dois problemas, o problema da mochila e o problema do investimento. Na próxima semana a gente trabalha com um problema um pouquinho mais complexo, que apresenta um pouco mais de variáveis. Eu vou só fazer aqui a chamada, e enquanto